Bem, eu vou fazer uma análise aqui de uma personagem específica desse livro. Eu não fiz roteiro, então eu vou ir raciocinando e tentando lembrar, né? Isso aqui é só um vídeo para eu deixar registrado. Eu tô lendo O Triste Fim de Policarpo Quaresma e me chamou a atenção até agora aqui uma personagem. Eu ainda tô na metade do livro, ok? Mas, enfim, vamos lá. Uma personagem que eu achei interessante aqui foi a Ismênia. A Ismênia, ela é irmã de mais 4 garotas, né? Ao total são 5. E ela é filha do general Albernaz. Bem, vamos lá. A Ismênia... O general Albernaz, ele quer casar todas as 5 filhas. A Ismênia, que eu saiba, que eu me lembre, é a mais velha. Enfim, Ismênia conheceu um dentista, cujo nome é Cavalcante, e ficaram noivos. E ele estava iniciando a formação quando eles se conheceram. E a formação de dentista durava 2 anos. O que aconteceu? Coincidentemente, ele acabou não se saindo tão bem nos estudos e durou 5 anos. Não, gente, ele enrolou ela. Ele enrolou ela por mais 5 anos. E ainda por cima, se oportunando, né? Porque o pai dela, por ele ser o futuro genro, o futuro, né? Enfim, o pai dela até mesmo custeou certas coisas na faculdade, né? Tipo, quando ele tinha ciência de que o Cavalcante estava tendo problemas, né, para poder se manter nos estudos, ele bancava, né, para ele poder comprar livros, materiais, para ele poder, né, terminar a formação. E até mesmo trazia o bichinho para dentro de casa para alimentar, para que ele não tenha que ter despesas. Enfim, esse Cavalcante total, né, zero e poucas ideias, mano, só um... Que bosta. Enfim, tá. Ele enrolou ela por 5 anos, até que por fim, quando ele finalmente se formou, 3 meses depois, pelo que tá aqui no livro, ele pediu a mão dela em casamento. Pediu a mão dela em casamento, não. Eles já tinham pedido, né? Então, eles fizeram o preparativo para o casamento. E as meninas, coitada, eu vou ler uma passagem aqui do livro, que é quando ela, né, começa a organizar o casamento. Noiva havia quase 5 anos, Ismênia já se sentia meio casada. Esse sentimento, junto à sua natureza pobre, falam que ela é de natureza pobre porque... Eu vou explicar isso mais depois, mais pra frente. Não é questão econômica, é uma questão assim mais de espírito, essas coisas. Enfim. Noiva assim, há quase 5 anos, Ismênia já se sentia meio casada. Esse sentimento, junto à sua natureza pobre, fez ela não sentir um pouco mais de alegria. Ela não sentiu tanta alegria assim. É a mesma coisa. Ficou no mesmo. Casar para ela não era negócio de paixão, nem se inseria no sentimento ou nos sentidos. Era uma ideia, uma pura ideia. Aquela sua inteligência rudimentar tinha separado da ideia de casar o amor, o prazer dos sentidos, uma tal ou qual liberdade, a maternidade, até o noivo. Desde menina, ouvia a mãe dizer: aprenda a fazer isso, porque quando você se casar, ou se não, você precisa aprender a pregar botões, porque quando você se casar, a todo instante e a toda hora lá vinha aquele, porque quando você se casar... E a menina foi se convencendo de que toda a existência só tem dia para o casamento. A instrução, as satisfações íntimas, a alegria, tudo isso era inútil. A vida se resumia numa coisa: casar. De resto, não era só dentro da família que ela encontrava aquela preocupação. No colégio, na rua, em casa das famílias conhecidas, só se falava em casar. Sabe, dona Maricota? Lili casou. Enfim, eu não vou ler essa parte aqui. Tá.
vida, o mundo, a variedade intensa dos sentimentos, das ideias, nosso próprio direito à felicidade foram parecendo ninharias para aquele cérebrozinho. É o que está escrito aqui, não vou inverter. E, de tal forma, casar-se se lhe apresentou coisa importante, uma espécie de dever, que não se casar, ficar solteira, tia, parecia-lhe um crime, uma vergonha. Vou dar continuidade aqui. O que quer dizer quando fala que ela é de natureza muito pobre? É porque ela é uma pessoa assim que ela não sente coisas intensas, coisas profundas. Ela nunca chegou a ter uma conexão verdadeira. Ela nunca chegou, de fato, a ter aquela. Nem mesmo com esse noivo, ela chegou a ter aquela paixão, sabe? Aquela coisa assim, profunda do sentimento mesmo. Nunca sentiu grandes alegrias, enfim, tudo muito assim, parco, né? Parco, tudo muito vazio até. Bem, a Ismênia se casou com esse moço pela necessidade de cumprir, né, essa obrigação. Ela não o ama, tá? Ela não o ama, mas o que importa, né? Olha, depois do casamento, ele decide ir embora, simplesmente. Ele vai embora pro interior, não manda carta, não manda nada pra ela, ele não fala nada. E então fica por isso, ela é abandonada por ele. O pai dela nem se importa, tanto faz, e a mãe dela fala que é melhor ela arranjar outra. Mas pensando agora no lado da Ismênia, gente. Poxa, Ismênia nunca teve nada nesse sentido. Ela é vista como toda mulher da época, que tem que se casar, né? Constituir uma família. E tudo gira em torno disso, não tem outra coisa. O único papel social que você rege é esse, você não tem outra escolha. E esse lance todo de estudo, enfim, essas questões de instrução, que é mais voltada aos homens da época, é algo quase que inconcebível, né, pra mulher. Não que seja impossível que uma mulher da época, né, não esteja nesses meios, mas a maioria não está. E, gente, se você parar pra pensar, até hoje ainda é assim, tá? Tem pessoas que ainda estão muito à mercê da sociedade e regem somente o papel doméstico e de mãe na família. No caso, estamos falando aqui da mulher, né? E está muito longe dos meios de instrução, que são os meios acadêmicos. Enfim. Eu achei interessante a personagem Ismênia, eu até me identifiquei com esse vazio, sabe? Essa falta de ambição, essa falta de um sentimento mais vivaz, essa falta de enxergar a vida como algo mais significativo. A Ismênia parece que enxerga as coisas de um modo totalmente. Tipo, nada tem tanta significância. Ela não pensa sobre essas coisas, sabe? Ela entender isso. Ela não pensa sobre essas coisas, não tem diferença alguma. Trazendo uma reflexão agora mais da minha experiência de vida, uma visão mais pessoal com relação a essa convenção social do casamento. Gente, eu acho que pra mim não é mais assim, tá? Eu resido com uma família que não é religiosa, logo não tem essa coercitividade, né? Essa convenção de que você deve se casar e tudo mais. Não, isso é uma escolha. Tá tudo bem se você não se casar também. Para famílias mais religiosas, isso ainda é muito importante. Mas atualmente, se a gente for olhar para o lado, né, mais moderno, as mulheres podem ter outros espaços, elas podem constituir espaços sociais como os meios acadêmicos,
esses meios onde a gente adquire, né, diferentes percepções de mundo, e que é muito importante para que você não se veja somente como a dona de casa que tá ali à mercê do resto da sociedade, sabe? Você tá ali distante dos meios de conhecimento e de comunicação. Enfim, atualmente é muito diferente. Mas para pessoas que vivem numa desigualdade, numa realidade social mais à mercê da sociedade, principalmente mulheres, ainda não é tão diferente, tá? Eu tenho um exemplo assim, o que eu mais vejo assim na minha realidade, que são as garotas do interior que acabam se relacionando cedo com homens, casando, né? Indo morar junto. Não sei se realmente tem essa cultura de casar mesmo, né? Fazer cerimônia. Não sei. Cartório mesmo. Não sei se é. Enfim, mas elas se ajuntam, que é praticamente o mesmo comportamento de quando você está se casando de um casamento. Muitas garotas ainda se casam bem jovens porque elas é a única forma delas terem essa ascensão social e econômica, tá? Isso até se passa, né, é, aqui com a personagem Olga, que já é filha de um outro major aqui, de um major, que ela mesma fala que ela, a Olga, uma outra personagem aqui, ela vai se casar, mas ela não gosta do noivo. Ela tá fazendo isso por convenção social. Tanto que ela, quando ela perguntaram se ela gosta dele, ela respondeu que sim, mas ela só pensou no quanto isso vai favorecer a vida dela, né? No sentido econômico e social, enfim. E isso me faz lembrar de uma fala de um cristão, que ele fala que o amor entre dois é por interesse. Nesse quesito eu concordo. Claro que a visão cristã vai falar que o amor de Deus é que é mais sincero e tudo mais. Enfim, tudo bem se você acredita, tá? É que eu particularmente não tenho fé, então eu não vou concordar com isso. Mas com a parte de que o amor entre dois é por interesse, isso pode ser uma verdade mesmo. Principalmente nessa ideia de casamento pra sair de uma realidade complicada. Ai, calma aí. Enfim. Ai, tá machucando. Machucou minha cabeça. Enfim. A personagem Ismênia, como eu tô sem roteiro, então eu tô meio que indo só refletindo mesmo, velho. E eu vou deixar isso só no YouTube. A personagem Ismênia é como muitas mulheres por aí. Você pensa que o século mudou, mas não mudou tanto, tá, gente? Por mais que as mulheres consigam meios de trabalho como na CLT, o que também acaba sendo uma forma dessas mulheres se empoderarem, né, como fala, de terem um espaço a mais sem ser somente dentro de casa nos afazeres domésticos, ainda assim não é algo que dê tanta segurança, né? Mas supre essa necessidade de constituir um meio social, de ter um papel social além daquele que já está preconcebido. Ainda mais como mulher. Pra mim, pessoalmente, eu não sei se essa ideia de casamento é tão diferente. Na verdade, eu ainda não tenho noção. Eu não sei se eu tenho algum pressuposto, algo enraizado, que é obrigatório que eu me case, particularmente. Eu só cheguei a ter, de fato, um relacionamento sério e é claro que eu comecei a pensar em me casar, porque a gente tem que pensar, né, nessas coisas. A gente não vai ficar só à toa e, de certa forma, mas eu não entendo muito bem, gente. Quando você se casa por convenção, é muito merda. Mas quando você se casa porque tem algo mais profundo ali, sabe? Tem um sentimento profundo, não é algo vazio. É uma experiência de mundo que nem todo mundo vai experimentar, tá bom? E se você experimenta isso, cara, se dê como sortudo, se dê como uma pessoa que rica, está vivendo uma vida rica, sabe? Às vezes nem materialmente, mas emocionalmente. Pois é.
valorizem os sentimentos profundos, valorizem a profundidade e não sejam levados somente pela coercitividade social.